Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AgroTalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agro pela Exalc USP e podcaster. E hoje nós vamos dar continuidade a esse conteúdo especial do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. E a minha convidada de hoje é Milena Siqueira, gerente de comunicação da Mosaic Fertilizantes. Milena, seja muito bem-vinda aqui ao AgroTalk. Muito obrigada, Ângela. É um enorme prazer estar aqui, poder participar desse podcast em um momento como esse, né? Mais uma edição aí de um congresso que é tão renomado e que a gente tem a honra aí de participar ano após ano. Então, um prazer enorme estar aqui e falar com esse público fiel aqui desse nosso bate-papo podcast. Milena, olha só que bacana, né? Participar de mais uma edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio é super importante, né? Não só para nós aqui do podcast Agrotalk, que estamos com essa equipe desde a primeira edição, para as mulheres, para as mais de 3 mil mulheres, né, que estão chegando na capital paulista para participar dessa edição. É importante também para a Mosaic Fertilizantes, porque mais do que nunca, vocês sabem como que ao longo destes anos todos, essas mulheres vêm buscando conhecimento para traçar um caminho sustentável para a gestão das fazendas. Como que você observa, né, esse amadurecimento da mulher do campo e como que a comunicação da Mosaic tem contribuído para essa evolução junto com essas mulheres? Olha só que legal, Ângela. Assim, primeiro, pra Mosaic, assim, essa é a sexta edição que a gente participa do congresso, a sexta edição consecutiva. Então eu posso te dizer, assim, que a gente viu a evolução ano após ano dessas mulheres participando de um evento como esse e também da mulher no campo. Então, como uma empresa de fertilizantes que trabalha da mina até o campo, para a gente é assim um prazer poder olhar, né, do nosso ponto de vista, a evolução e o amadurecimento das mulheres no campo. A gente sabe que cada vez mais as mulheres são tomadoras de decisão, participam ativamente da vida no campo, né? A gente tem diversos exemplos como esse, e o mais legal é que a gente vê isso também dentro das organizações, né? Então é olhar as produtoras como clientes, como potenciais clientes, mas também olhar para dentro, né, o crescimento de uma força de trabalho, de uma área comercial e de vendas. Se a gente olhar, o congresso ele tem 8 anos, né, essa é a 8ª edição. Se a gente olhar desde a primeira até aqui, como organização a gente também evoluiu. Então, é assim, inspirador olhar para todas essas mulheres ali no congresso, cruzar com elas e conversar. Eu falo porque eu também tenho participado ali ativamente todos os anos, né, e tenho a chance de conversar com elas, participar de painéis e assistir. Então tem sido incrível ver a jornada de transformação, a participação e o empoderamento das mulheres como, de fato, participantes e sentadas à mesa, como todos, né, como deve ser, como já deveria ser desde sempre. Então, é lindo de ver. É verdade. E quando a gente entra, né, no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, a gente já sente aquela atmosfera bacana, aquela energia que envolve, né, o congresso. A gente começa a olhar para os lados, a gente vê as mulheres se conectando, se aproximando, né, querendo contar, mostrar como que elas atuam no dia a dia no campo, como que elas estão evoluindo, né, de forma sustentável dentro do campo, como estão obtendo boas produtividades, em troca também de um conhecimento, de experiências, de uma integração ali dentro do Congresso. Então, é uma oportunidade única também para a gente debater vários assuntos com essas mulheres que estão lá. E eu sei que vocês da Mosaic pensaram em muitas coisas bacanas para essas mulheres que vão passar pelo congresso, dentro do stand de vocês, as que não vão estar lá, mas que vão acompanhar tudo pelas redes sociais, aqui pelo podcast Agrotalk, pelo YouTube da Climatempo. A gente pretende também trazer aqui um pouquinho, né, para essas mulheres que estão de norte a sul do país e que não vieram para São Paulo, do que vai acontecer lá dentro do estande da Mosaic. Então, conta para mim quais são as novidades para essa edição que vocês podem compartilhar com essas mulheres dentro do estande da Mosaic.
Legal. Então, assim, para começar, né, o tema do nosso stand esse ano, ele é Mulheres no Agro, raízes fortes, frutos produtivos, cultivando o bem-estar e a saúde em todos os lugares. Então, assim, quando a gente fala de raízes fortes e frutos produtivos, a gente remete muito ao nosso próprio portfólio, né? Como é que a gente desenvolve e leva soluções diferentes e inovadoras para os nossos clientes para que eles tenham maior produtividade no campo. E assim também a gente aborda a força da mulher no agro, né, raízes fortes, frutos produtivos. Com a parte de cultivando o bem-estar e a saúde em todos os lugares, também a gente tem uma correlação muito legal, porque a gente está falando de saúde do solo e de sustentabilidade, que você colocou muito bem, acho que é o foco de todas as empresas e de todo o país, né, para que a gente consiga ser cada vez mais sustentável, mas tem também uma frente de autocuidado, de cuidado pessoal e profissional, que é o bem-estar, como a gente consegue contribuir para que mulheres consigam, de fato, atuar ali com o bem-estar. E o grande, diferencial esse ano, a gente tem aí um trabalho conjunto com diversas áreas da empresa, então eu estou aqui falando como uma representante, né, da área de comunicação, mas a gente tem uma série de outras áreas que participaram, então foi uma construção multidisciplinar mesmo. E no nosso stand a gente tem algumas ativações. A primeira delas, que é um óculos de realidade aumentada, o grande objetivo dele é mostrar para os nossos visitantes como que funciona o nosso processo, né? A gente fala que a empresa atua da mina até o campo. Então, e a gente vai apresentar ali uma das nossas minas, que é o nosso complexo de Cajati, que as pessoas consigam entender de onde começa esse processo produtivo dos fertilizantes, que nem sempre é tão claro para todo mundo. Então, a ideia é mostrar um pouquinho do que a gente faz com inovação, que é um pilar muito importante dentro da nossa estratégia. Depois a gente tem uma área que é o que a gente está chamando de espaço bem-estar, que está bem atrelado também ao nosso mote ali, né. Então a gente vai ter, massagem, né, acontecendo ali, então convido a todas e todos que estiverem por lá para passarem ali para fazer uma massagem, acho que vai ser um momento muito bacana de autocuidado e de saúde, que para a gente é importante também, a gente quer mostrar aquilo que importa para a empresa ali, né, num evento como esse, também demonstrar para os nossos visitantes. Eh, e a gente tem também um espaço instagramável, então, que a gente colocou ali uma frase que remete um pouco àquilo que a gente está trabalhando no nosso mote, para que as pessoas também consigam, participar, registrar e marcar as nossas redes sociais. E uma coisa também muito legal é que a gente vai falar de empoderamento feminino na Arena do Conhecimento, então a gente vai ter ali a dona Luzinete, que participa de um programa social do Instituto Mosaic, que é o programa Village, que acontece, na Bahia e no Maranhão, atualmente, mas a dona Lu, ela fica na Bahia, no nosso primeiro projeto lá em Barreiras. E ela vai contar um pouquinho, da história dela, de empoderamento feminino, do trabalho no campo e dos resultados que ela alcança ali com produtividade, e como que a empresa e o projeto impactou positivamente na atuação dela como uma pequena produtora rural. Então também convido todos a estarem lá com a gente na Arena do Conhecimento, para prestigiar a dona Luzinete, que vai contar um pouquinho da história dela. E foi isso que a gente preparou, eu acho que vão ser 2 dias muito especiais para a gente, espero que a gente consiga receber bastante visita ali, compartilhar um pouquinho das nossas histórias. E a gente também, né, tem que lembrar aqui todo mundo que está nos ouvindo agora, que ao longo aí do mês de novembro, agora finalzinho de outubro, novembro, vai ter muito conteúdo aqui no podcast Agrotalk. A dona Luzinete vai estar com a gente no estúdio podcast, ao vivo lá no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, contando também um pouco do que ela mostrou na Arena do Conhecimento, trazendo a experiência dela para outras mulheres, né? Contando o que deu certo para ela também. E antes de dar certo, né, Milena, sempre dá errado, né? Antes de dar É, certo, dá errado muita coisa. é Então, verdade. essa história da dona Luzinete vai abrir os olhos de outras mulheres também, para inspirar essas mulheres a não desistir, né, do propósito delas de construir aí um caminho melhor e mais sustentável para o agronegócio.
Você falou de um aspecto bastante importante que vocês estão trazendo para a 8ª edição esse ano, que é a questão aí que vocês dividiram dessa participação, falando sobre cultivando o bem-estar, a saúde em todos os lugares, tendo raízes bastante fortes e profundas. E quando a gente fala de cultivar o solo, a gente sabe que a mão da produtora rural, a mão do produtor rural, tem muito a ver com a qualidade daquele solo, da onde também ela produz, porque se a gente tem um autocuidado com a gente mesmo, a mão desse produtor rural faz muita diferença no campo. Então, essa correlação que vocês estão fazendo da ativação, de mostrar ali através dos óculos de realidade aumentada, todo esse trabalho, essa vivência, né, do que sai lá da mina, como que vocês processam todo, né, esse fertilizante, até chegar na mão do produtor que está ali no cuidado com o solo, é muito importante para que ele entenda que ele também, junto com a mão dele, ele precisa ter esse autocuidado, não é verdade? É isso. Acho que mais do que nunca, assim, a gente está vivendo uma época em que saúde mental, né, tem ganhado espaço cada vez maior em todos os ambientes que a gente frequenta. E não pode ser diferente no ambiente profissional, né? Acho que a gente, como grandes organizações que estão presentes no agronegócio, né, que é o motor de crescimento do país, a gente precisa garantir que a gente cuida das pessoas. E a Mosaic pensa nisso, né? Para a Mosaic, pessoas e segurança está sempre em primeiro lugar. Então a gente quer também mostrar um pouquinho disso ali no stand, sabe? A gente traz ali a inovação, diversidade, inclusão, né? A gente tem metas fortes ali para mostrar isso e a gente tenta representar isso no nosso stand, como a gente fez em anos anteriores também, acho que a gente também vem evoluindo ano após ano e aprendendo aquilo que funciona, aquilo que é importante também para o evento, mas muito nesse aspecto de cuidado genuíno com as pessoas. Então, acho que vai ser uma experiência bem interessante esse ano. Sim. E esse espaço instagramável, né, não pode deixar de ter dentro dos estandes, porque, assim, as mulheres elas buscam, né, esse espaço para registrar ali a sua foto, compartilhar com as famílias que estão ali, né, nesse congresso. Então o espaço instagramável sempre tem que ter. O que que inspirou mais vocês a trazer uma frase? Qual que é essa frase inspiradora que vai nortear aí o estande do espaço instagramável? Olha só, quando a gente fez, a preparação para esse evento, né, acho que foi algo bem, pensado. Como que a gente vai fazer um espaço instagramável que nos represente? Para não ficar uma coisa, eh, Solta. só uma frase solta, Sim. exatamente. Então, assim, o que que de fato traz aquilo que nós somos, né, a essência da Mosaic. Então a gente foi buscar ali uma referência de uma flor, né, que foge um pouco daquele rosa, né, que é o mais o senso comum, então a gente foi para uma coisa mais girassol, né, uma coisa que demonstra ali a força e o poder das mulheres, para que a gente pudesse ter um espaço em que as mulheres se sentissem representadas genuinamente, né. E a ideia é essa, assim, quando a gente senta ali para tirar uma foto, né, ou usa desse espaço para tirar uma foto, e compartilha isso nas redes, a gente vai multiplicando, né, a força feminina, a gente vai multiplicando essa questão do empoderamento que a gente tanto, traz e defende. Agora a frase, eu vou deixar um suspense aqui e vou convidar cada um que está escutando o nosso podcast para ir lá, conhecer o nosso espaço instagramável, tirar uma fotinha e ver qual foi a frase escolhida. E já garanto que não é nada muito simples, assim, a gente pensou bastante para chegar nesse resultado. Ou seja, essa frase aí tem um significado importante para essas mulheres e para vocês que conectam a Mosaic com essa ação, né, que vocês estão propondo dentro do stand. Sem dúvida. Cada pedacinho do nosso stand, quem for lá visitar, vai conseguir ver, assim, cada pedacinho do stand reflete um pedaço da nossa estratégia aqui dentro. Então, quando a gente fala de ESG, de sustentabilidade, quando a gente fala de diversidade e de inclusão, quando a gente fala de inovação, dos processos produtivos, cada pedacinho representa o que somos na nossa essência. E, Milena, quantas pessoas da sua área de comunicação ficaram ativamente envolvidas, né, nessa criação desse stand dentro do congresso? Porque a gente sabe que para participar de um congresso desse, leva um tempo grande, né, de organização, né? É muita Uhum. gente envolvida para a gente trazer essa experiência para a mulher.
Sem dúvida. E assim, para ser bem honesta, a gente não faz nada sozinho aqui, Sim, a gente faz com muitas outras pessoas e outras áreas. Então, do nosso time de comunicação, a gente tem grande parte do time envolvido, então seja numa única etapa ou no todo, a gente tem pessoas que de fato estão mais aprofundadas ali, né, para a montagem de todo o desenho de como a gente vai para o evento, mas todo mundo acaba se envolvendo em algum momento. Então eu diria que praticamente o time inteiro de comunicação participou, mas a gente atuou muito forte com outras áreas, então para te dar um exemplo aqui, a gente teve a área de CRM, a área de digital, a área de marketing, a área de RH, que participaram com a gente desde o início da formatação, do que é importante a gente levar, quais são as mensagens que a gente quer passar, de que forma a gente vai fazer isso. E aí a gente entra com agências, né, que são parceiros e que ajudam muito a gente a construir tudo isso. Por isso que eu falo que a gente não faz nada sozinho, a gente é um hub, né, a gente centraliza sim. e tenta materializar aquilo que é importante para a organização. Então eu diria para você que a gente tem perto de 20 pessoas aí trabalhando para que a gente consiga colocar esse stand para rodar da forma como vocês estão vendo aí a partir de hoje. Então assim, foi muito trabalho, meses e meses de trabalho, cada detalhe que está ali dentro foi visto por muitas pessoas. Muitas pessoas colocaram a mão ali de fato, sabe. Então, é motivo de muito orgulho para a gente, porque é um evento institucional, né, onde a gente posiciona a nossa marca, um dos principais eventos para a gente no ano, então o time de fato se dedica muito, aproveito para registrar aqui o meu reconhecimento e agradecimento a todas as pessoas que ajudaram a gente a colocar esse stand, nesses 2 dias. É isso aí, eu conheço um pedacinho desse time aí que está envolvido também, né, com as entrevistas que a gente vai realizar ao longo desse congresso, dentro do estúdio Podcast Agrotalk, e eu sei o como dá, né, é trabalhoso a gente envolver várias pessoas para a gente ter 100% ali das mensagens que a gente quer passar para essas mulheres e que elas possam também usufruir, né, e ter ali, uma transferência de conhecimento também, diante de tantas coisas que vão acontecer dentro desse congresso. Milena, eu queria falar sobre um aspecto muito importante, porque o tema do congresso esse ano é dobrar o agro de tamanho com sustentabilidade. E a gente já falou de sustentabilidade aqui, e eu sei que vocês, né, têm um pilar, vocês priorizam dentro da estratégia da Mosaic o desempenho da questão do ISD, né? Vocês têm foco na área de pessoas, de meio ambiente, da sociedade, do negócio como um todo. E a gente sabe que na agenda de 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a gente precisa cumprir algumas dessas metas até 2025. E, coincidentemente, em 2025, nós vamos sediar aqui um evento muito importante que é a COP30. Então, trazer para dentro deste congresso agora assuntos como esse, a gente trabalhar aí essa questão da saúde mental das mulheres, essa conscientização que a gente precisa cuidar desse solo que pertence a nós, aonde a gente produz o alimento que chega na nossa mesa, nunca foi tão importante nesse momento agora dentro do Congresso, né? É verdade. Assim, acho que falar de ESG, né, hoje em dia é a base da estratégia das organizações. E aqui na Mosaic não é diferente. Então, ESG é de fato, assim, um tema que abrange praticamente tudo que a gente faz e que é levado muito a sério. Então, você trouxe, né, alguns dos nossos pilares ali, pessoas, meio ambiente, sociedade e empresa. Ali dentro a gente tem o que a gente chama de materialidades, né, que são temáticas que são relevantes, importantes e que trazem impacto, né, dentro do nosso negócio. Então, tudo isso, a saúde do solo, que você bem trouxe aqui, Ângela, é para a gente primordial, a gente trabalha com solo, né, o fertilizante vai no solo, a gente quer aumentar a produtividade do campo, ao mesmo tempo em que a gente mantém e melhora a sustentabilidade no campo. Então, a gente tem compromissos, estabelecidos que são sérios, com uma agenda muito pautada nas ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que você falou, e a gente tem também metas que são até um pouco mais longas e que são globais. Então eu queria trazer aqui, aproveitando a oportunidade, algumas das nossas metas, de diversidade e inclusão, que eu assim,
pessoas é um dos pilares, né, a gente falou de saúde do solo, a gente falou de outras Sim. frentes, e aproveitando que a gente está num congresso de mulheres, acho que é legal mostrar a seriedade mesmo com que a gente trata esse assunto e como que a gente pretende também impactar e empoderar as mulheres aqui dentro. Então a gente tem metas globais ali até 2030 de ter as mulheres representando 30% da nossa força de trabalho. Então você pode imaginar que é um desafio para uma empresa, mineradora, né, com uma parte operacional grande, então a gente vem se empenhando globalmente para melhorar esse número, assim como grupos subrepresentados. Então a gente também estabeleceu ali 30% de meta para que a gente tenha de grupos, subrepresentados na nossa força de trabalho e 30% de diversidade na nossa liderança. E aí entram todos esses grupos, né, mulheres e outros, mas que a gente também tenha essa diversidade na liderança. E 30% das nossas doações são focadas em investimentos em D&I. Então aquilo que a gente faz, por exemplo, como o exemplo da Lu, né, da dona Lu, que vai estar lá no painel, é um exemplo desse, a gente está empoderando mulheres que são pequenas produtoras rurais, em locais de pouco acesso, que nem acesso à água tinham antes do projeto. Então, assim, é algo levado muito a sério, a gente tem metas que algumas vezes são até agressivas para a organização, mas que a gente tomou a liberdade e topou o desafio, né, porque só isso que vai mudar o mundo. Então, a Mosaic realmente enxerga isso como algo prioritário. E quando a gente fala do nosso negócio, é a mesma coisa, a gente está falando de mudança climática, a gente está falando de saúde do solo, a gente está falando de gestão de água, tudo isso de energias alternativas, né, como que a gente vai ajudar, essa organização a chegar de maneira cada vez mais sustentável no futuro, né. E não é só sobre a Mosaic, é sobre o mundo, é sobre o planeta, é sobre onde a gente vive, né, onde as pessoas estão. Então, é uma prioridade sim para a Mosaic. Com certeza, você falou uma frase muito importante que é para o Brasil, é para o mundo todo, e é claro que dentro, disso tudo a gente olha para as questões das mudanças do clima, e eu sei que esse tema das mudanças do clima está dentro dessa visão de vocês também de sustentabilidade, está dentro desses materiais, inclusive junto aí, acompanhando junto com esses outros temas que você mencionou aqui. Mudança no clima é algo que também está na pauta de vocês dentro dessa visão 370, 360 de sustentabilidade. Tá na pauta e é foco. Então, assim, a gente tem a meta global de zerar as nossas emissões de gases de efeito estufa até 2040, e aqui eu estou falando de escopo 1 e escopo 2, né. Mas se você for olhar, para uma organização como a nossa, é uma meta bem arrojada, acho que todas as empresas estão caminhando para um cenário, de zerar as emissões e trabalhando em todas as áreas para que a gente consiga chegar lá, porque a gente entende aí a mudança do clima como algo que vai, impactar o futuro das pessoas. Então, todo mundo precisa focar nisso, não é só a empresa, mas cada um no seu dia a dia também. Mas como organização, o nosso foco é zerar emissão de gases até 2040. É isso aí, muito bacana. E nós aqui da Climatempo, né, estamos acompanhando o trabalho de vocês. Você sabe que aqui o podcast Agrotalk é uma porta aberta para a gente sempre trazer esses assuntos aqui, né, discutir, fazer essa transferência de conhecimento junto com essas produtoras rurais, esse público que nos ouve tanto, né, e que todo dia precisa de conteúdo, de informação, né, para seguir adiante aí com o seu planejamento, com a sua gestão dentro da fazenda. Voltando aqui para falar um pouco do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, começando nesta quarta-feira, são 2 dias intensos, onde 3.000 mulheres vão poder, conhecer tudo, né, o que vocês prepararam, para esse congresso. Tem muito conhecimento na arena principal que vai estar acontecendo, tem os hubs técnicos que vão estar acontecendo, tem essa arena do conhecimento também que você mencionou, que vocês vão estar lá com essa produtora rural. Mas eu queria que você falasse um pouco para mim como que foi o ano de 2023 para a Mosaic, como que você trabalhou a comunicação, porque eu quero que você fale também depois o que você está planejando aí para próximo ano, né, para 2024. Maravilha.
Acho que assim, 2023 tem sido um ano, intenso, de muito trabalho, mas com pautas que são muito relevantes. Então, a comunicação, ela é ligada à estratégia do negócio, né, e precisa ser assim. Então a gente está muito a serviço daquilo que é prioridade para a empresa. Então a minha prioridade de comunicação é sempre a prioridade do negócio. E quando a gente olha a prioridade do negócio para a Mosaic, é ESG. Então a gente está olhando de fato para as práticas, comunicando aquilo que a gente faz de maneira consistente e pé no chão ao mesmo tempo, né. Então com exemplos práticos do que a gente vem atingindo, mas tem sido um ano de bastante aprendizado, né, para a organização, para a comunicação. Então a gente teve a oportunidade aí de trabalhar pautas muito relacionadas à frente social, né, com diversos projetos e programas que a gente entregou via instituto, ações que a gente realiza com as comunidades, né, estando ali de uma maneira muito próxima, e todas as ações de negócio. Então, especialmente projetos de energia renovável, projetos que vão otimizar inovações que têm acontecido nas minas, né, novas formas de trabalho. E com as pessoas, então muito focados em saúde, segurança, saúde mental tem sido uma pauta muito forte aqui, pra Mosaic também, e por isso que a gente está levando. Então, quando eu brinco que é tudo amarrado, né, o que a gente está levando no CNMA, com aquilo que a gente trabalha aqui dentro, é de verdade, porque é a nossa estratégia, a gente respira a estratégia, a gente está muito próximo da estratégia, né, via, liderança, né, via vice-presidente de assuntos corporativos. Então, a ideia é que a gente consiga, de fato, atuar durante todo o ano num calendário voltado para aquilo que importa para o negócio. E se eu tivesse que nomear uma única coisa, é ISD, que no fundo é praticamente tudo, é operar de maneira sustentável, né, é operar da forma correta e melhorar o que a gente está fazendo para que a gente tenha um futuro melhor. Então, é um pouco disso. Pensando em 2024, acho que a gente vem, com certeza, e a gente está atuando muito forte com a organização do CNMA, então, assim, tem sido um aprendizado. Eu falo que as empresas estão ali, mas a gente aprende muito com a organização também, com a evolução ano após ano do evento em si. Então, todo ano a gente recebe informações aí da organização do evento de o que é importante, o que funciona, o que não funciona, quais foram as coisas que mais funcionaram no último congresso, e com isso a gente também aprende e evolui, né. Se a gente comparar a nossa participação há 6 anos atrás para a participação desse ano, eu diria para você que a gente deu um salto incrível. E isso é muito feito a 4 mãos, né, não é só a gente aprende ali com o que funcionou no nosso stand, mas a gente aprende com os outros estandes, com as outras empresas. Então, acho que existe um clima de cooperação que é muito legal no CNMA, né. Então é todo mundo em prol de um bem comum, e eu acho que isso é incrível em eventos como esse, porque a gente tem ali empresas que são concorrentes, empresas que são parceiros, clientes, fornecedores, empresas que nem às vezes nem têm relação diretamente com o agro, mas que também Sim. estão lá. Então, assim, é um aprendizado maravilhoso. E acho que para o próximo ano a gente tem um desafio gigante de bater o stand desse ano. Vamos ver o que que a gente vai fazer, mas aí eu vou colocar um time de comunicadores aqui para fazer outro brainstorm com as áreas internas para ver como é que a gente consegue se superar. E pensar também que no próximo ano o desafio aumenta mais, porque a gente vai se aproximando da COP30, que nós vamos sediar aqui no Brasil, que vai ser em Belém, no Pará, e aí a gente se aproxima desse evento, a gente se aproxima de assuntos ligados a esse evento. Então, ano que vem, todo mundo vai ter que sair da caixinha mesmo para poder aliar aí uma pauta bacana para que a gente possa unir, né, toda essa questão também de sustentabilidade, da COP30, junto com essas mulheres. E de um ano para outro, bastante coisa muda, né, Milena? A gente sempre quer Sem dúvida. trazer e buscar novidades para essas mulheres, para os produtores que estão lá no campo, igual esse trabalho que vocês realizam junto com o Instituto Mosaic, que a dona Luzinete vai transparecer mais lá dentro da arena do conhecimento, mas é importante destacar que esse projeto o Village, né, ele também atua em outros estados brasileiros, né? São mais de 40 famílias de pequenos agricultores
né, que têm visto a realidade de vida deles mudarem com a chegada desse programa de desenvolvimento. Então, assim, o que a dona Luzinete vai mostrar para a gente lá, e que eu já estou curiosa aqui, é um pedacinho de um projeto enorme que é desenvolvido também em outros estados. É isso, assim, eu recomendo muito quem tiver a chance de assistir, porque a dona Luzinete, só de conversar com ela 2 minutos já é, assim, uma inspiração total. E para quem teve a chance de olhar, o que aconteceu na propriedade dela e a paixão que ela tem pela terra, pelo que ela faz, é de encher o coração, assim. Eu falo porque eu tive a chance de ver, né, a gente esteve lá para celebrar, depois de 3 anos do programa, os resultados que eles alcançaram. A dona Luzilete fica em Barreiras, na Bahia, junto com outras, 40 famílias ali, né, que participam desse programa e participaram. E o mais legal desse programa é que o instituto ele entra, ele fica um período e ensina essas pessoas a gerenciarem ali a sua propriedade de uma forma mais estratégica, né. Claro que existe um aporte inicial, uma ajuda inicial ali para garantir que eles tenham água, com construção de cisternas, para que eles consigam de fato irrigar, né, a gente está falando de locais de muita seca, né, a gente está falando de Barreiras, no interior da Bahia. Então, é um lugar muito seco e que as produções ficavam muito limitadas, né, eles acabavam conseguindo produzir uma vez no ano, no máximo. E agora eles produzem o ano inteiro, porque eles têm essa disponibilidade. E a gente está fazendo a mesma coisa agora em Balsas, no Maranhão. Então tem uma série de outras famílias ali, eu não vou saber o número exato agora, mas a gente deve ter em torno de 20, 30 famílias, em Balsas, passando por esse mesmo programa. Então a gente teve ali a gente leva o conhecimento de um projeto para o outro, né, de um local para o outro. Então coisas que funcionaram em um, que podem funcionar no outro ou não, ou a gente precisa pensar em outras tecnologias. Mas basicamente a gente tem ali um eixo de água, né, que é importante, a gente sabe, é fundamental para que a gente consiga ter produções, então a gente tem esse eixo com a construção de cisternas e disponibilidade de água para essas pequenas produções, rurais. A gente tem um eixo ali de educação, né, que a gente demonstra, mostra, ensina, né, gestão básica de uma propriedade, né, para pessoas que tinham muito pouco acesso a isso, para que eles consigam de fato aprender e depois vender as suas produções e conseguirem, né, que usar o que eles produzem, mas também vender o excedente e conseguirem gerar renda. Então a gente tem aí incremento de renda que é exponencial para produtores ali naquelas regiões. E a própria propriedade, né, que antes tinha uma infraestrutura muito defasada e que depois do programa, com a geração de renda, com a venda desses produtos, conseguiu também se reerguer. Numa parceria muito forte com o poder público, com as próprias produtoras, a gente tem parceiros técnicos locais, a gente tem engenheiros agrônomos ali acompanhando essas produções. E por último, lá no finalzinho, a aplicação de fertilizante, que é o que a gente faz, que só entra no final do processo, porque eles precisam de fato aprender essa produção e aprender essa gestão desde o princípio. Então, é um projeto lindo, assim, eu convido mesmo todo mundo que puder escutar, porque a dona Luzinete vai conseguir demonstrar, de fato, como uma pessoa que vive o projeto, viveu o projeto, o quanto isso é transformador. Ela é um É, exemplo ali de uma das famílias, né, e é incrível é de ver. uma mulher líder de família, né, empreendedora Uhum. rural, isso é super importante. A gente tem que, trazer essas histórias para o protagonismo, porque a gente precisa mostrar também, deixar esse legado positivo e transformador para as gerações futuras, porque dentro do Congresso Nacional das Mulheres do Agro, a gente sabe também que tem muitos jovens, né, filhos e filhas de produtores rurais, porque não é só, né, para mulher, né, gente, está todo mundo nos ouvindo aqui, não é só mulher, tem homem também que vai e que visita, né, e quer construir um legado, né, essa família quer construir um legado junto com seus filhos, mostrar, né, esse propósito, para eles continuarem esse caminho todo de preservação e de sustentabilidade. Bem, Milena, eu convido você agora para a gente levantar aqui dessa cadeira e partir o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Daqui a pouco eu te encontro lá para a gente vivenciar esse momento tão importante, tão rico. E, é claro, o Estúdio Podcast vai estar, né, ligado
todo o tempo lá recebendo muita gente para entrevista, várias histórias. A gente quer conhecer essas mulheres que fazem a diferença no campo, junto com vocês com a Mosaic. A gente vai passar pelo estande da Mosaic para conferir essa massagem de perto, essa frase inspiradora da parede instagramável, usar o óculos virtual ali para conhecer um pouco, né, do trabalho que vocês realizam, tão importante para esse Brasil. Então, vamos juntas, eu te vejo lá daqui a pouco. Bora lá, Ângela, obrigada, foi um enorme prazer falar com você e com esse grupo que nos escuta. Espero todos vocês lá no estande da Mosaic, para nos encontrar. Eu devo estar lá também boa parte do tempo, mas tem todo um time da Mosaic lá que vai ter um enorme prazer em recebê-los. É muito bom para a gente estar aí na 8ª edição desse congresso maravilhoso. Bora lá! Bora lá. Esse congresso ele também tem a finalidade de a gente encontrar com as pessoas e abraçar as pessoas que a gente quer conhecer e que a gente tem, né, admiração pela vida que eles levam, por essa rotina, por essa diferença que eles fazem. Então vamos lá abraçar essas mulheres. Vou também abraçar você, Milena. Então, partiu o congresso, até daqui a pouco. Até, te vejo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.